A vida de Lucas, um estudante brasileiro que decidiu fazer um intercâmbio em Vancouver, nunca mais seria a mesma após uma noite fatídica. Ele sempre buscou novas experiências, mas a curiosidade e o desejo de aventura o levaram a um caminho que desafiaria não apenas suas crenças, mas também sua sanidade. Ao se estabelecer em uma casa antiga, repleta de histórias e segredos, Lucas logo percebeu que o lugar não era apenas um ponto de passagem. Algo sobrenatural habitava aquele espaço, algo que sussurrava seu nome nas noites silenciosas e revelava imagens do passado em seus sonhos. Em uma das noites, enquanto explorava o sótão empoeirado, Lucas encontrou um diário, cujas páginas amareladas revelavam os tormentos de uma jovem que vivera ali há décadas. Seus relatos de amor, perda e uma tragédia inexplicável deixaram Lucas intrigado e, ao mesmo tempo, angustiado. Ele se viu conectado àquela história, como se os ecos das emoções da jovem o chamassem para desvendar um mistério enterrado nas sombras do tempo. Conforme os dias passavam, a presença que habitava a casa se tornava mais intensa. Estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pelos corredores e, em algumas noites, Lucas sentia uma pressão no peito, como se algo o estivesse observando. A linha entre realidade e ilusão começou a se desvanecer e ele se viu imerso em um labirinto de medo e curiosidade. Os sonhos tornaram-se vívidos e a figura da jovem o perseguia, implorando por ajuda. Lucas, que sempre foi um jovem racional, agora questionava suas crenças. O que era real? Seria o espírito da jovem buscando redenção ou ele mesmo estava perdendo a sanidade? Ele se viu diante de um dilema: seguir a lógica que sempre o guiou ou se entregar ao desconhecido que o cercava. A busca pela verdade se tornou uma obsessão e ele decidiu investigar a história da casa e da jovem que parecia estar presa a ela. Enquanto a conexão entre os dois se intensificava, Lucas percebeu que precisava enfrentar seus próprios medos e traumas. A jornada o levaria a confrontar não apenas os fantasmas do passado, mas também os seus. Ele aprenderia que muitas vezes a superação pessoal vem acompanhada de desafios que parecem sobrenaturais, revelando que o verdadeiro horror pode estar escondido dentro de nós mesmos. Naquela noite em Vancouver, Lucas não apenas desvendaria os mistérios da casa, mas também se descobriria em meio ao caos de sua própria alma. O que ele aprenderia mudaria sua perspectiva para sempre, e a experiência sobrenatural se tornaria a chave para um recomeço que ele jamais imaginou ser possível. Lucas não conseguia mais ignorar os sussurros que ecoavam pela casa, nem as sombras que dançavam nos cantos de sua visão. A atmosfera ao redor se tornava cada vez mais pesada, como se a própria casa estivesse viva e ansiosa para compartilhar seus segredos. Ele se sentia atraído pela história da jovem do diário, e a cada página lida, a conexão entre eles se tornava mais palpável. Porém, as revelações começaram a trazer à tona não apenas a dor dela, mas também os próprios medos de Lucas. Foi em uma noite chuvosa que tudo mudou. Enquanto tentava dormir, um estrondo ressoou no andar de baixo, seguido de um sussurro que parecia chamar seu nome. Ele pulou da cama, o coração acelerado, e desceu as escadas com cautela. A luz da lua filtrava-se através das janelas, lançando sombras inquietantes nas paredes. Ao chegar à sala, encontrou um objeto que havia desaparecido dias antes, um antigo relicário que pertencia à jovem do diário. Ele estava aberto, e dentro havia uma fotografia dela, com uma expressão de desespero e um olhar que implorava por ajuda. Neste momento, Lucas percebeu que não estava sozinho. Uma presença gelada percorreu sua espinha e ele sentiu a necessidade de se afastar, mas algo o impediu. Ele estava preso àquela imagem, como se a jovem estivesse se comunicando diretamente com ele. Foi então que se lembrou de uma colega de classe, Ana, que tinha um interesse especial por histórias sobrenaturais e poderia ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Lucas decidiu que precisava compartilhar suas experiências com ela. No dia seguinte, Lucas procurou Ana na faculdade. Ele encontrou-a em uma biblioteca cercada por livros sobre o oculto e o inexplicável.
Ao ouvi-lo, Ana ficou intrigada e imediatamente se ofereceu para investigar. Juntos, começaram a explorar a história da jovem, e Ana revelou que a casa tinha uma reputação estranha na cidade, com relatos de desaparecimentos de pessoas que se aventuravam em seus arredores. Conforme se aprofundavam na pesquisa, novas pistas começaram a surgir. Um antigo jornal local mencionava uma série de incidentes misteriosos ligados à casa, incluindo o desaparecimento de um grupo de adolescentes que exploravam a área há anos. A história da jovem do diário parecia entrelaçar-se com esses desaparecimentos, sugerindo que a casa guardava um segredo sinistro. Enquanto isso, os fenômenos começaram a se intensificar. Lucas e Ana, agora imersos na investigação, experimentaram eventos inexplicáveis. Luzes piscavam sem motivo, portas se fechavam abruptamente e Lucas começou a ter visões da jovem em momentos de tensão, como se ela estivesse tentando guiá-lo. No entanto, cada visão trazia uma sensação de urgência e desespero, fazendo com que Lucas se perguntasse se ele realmente estava preparado para o que estava por vir. As noites se tornaram um campo de batalha entre a lógica e o sobrenatural. Lucas lutava para manter a sanidade, enquanto a casa parecia querer arrastá-lo para dentro de seu mistério. Ana, por sua vez, começou a sentir a influência da casa também, tendo pesadelos e se sentindo observada, como se algo estivesse ciente de suas investigações. O medo crescia e a cada nova descoberta, a linha entre o real e o sobrenatural se tornava mais tênue. O conflito se intensificou quando eles descobriram que a jovem do diário não apenas sofrera uma tragédia, mas também estava ligada a uma força obscura que parecia ter aprisionado sua alma na casa. Lucas percebeu que a busca por respostas não era apenas uma questão de curiosidade, mas uma luta pela própria sobrevivência. Ele sabia que precisava enfrentar os fantasmas do passado, não apenas da jovem, mas também os seus próprios, antes que fosse tarde demais. O terror se aproximava e Lucas se viu diante de um dilema: desvendar os mistérios da casa ou se tornar mais uma das suas vítimas. Enquanto Lucas e Ana se aprofundavam nas pesquisas, uma nova revelação surgiu, desafiando tudo o que haviam descoberto até então. Em uma antiga carta encontrada entre as páginas do diário, a jovem mencionava um ritual que poderia libertá-la da prisão em que se encontrava. O ritual, no entanto, exigia um sacrifício, algo caro à pessoa que tentava ajudar. Essa descoberta deixou Lucas em choque. Ele começou a questionar se a jovem realmente queria ser salva ou se sua presença na casa era uma armadilha. Naquela mesma noite, o clima mudou drasticamente. Lucas, ao se preparar para mais uma sessão de investigação, percebeu que Ana havia desaparecido. A sala estava mergulhada em uma escuridão opressiva e a única luz vinha das sombras que pareciam se mover de forma independente. Ele a chamou, mas sua voz ecoou em um silêncio ensurdecedor. O medo o dominou, enquanto ele tentava entender o que tinha acontecido. Foi então que ele ouviu o sussurro familiar, agora mais intenso: "Ajude-me." A voz da jovem ressoava em sua mente, mas havia algo diferente nela. Havia uma urgência, mas também uma nota de desespero que não estava presente antes. Como se a jovem estivesse mais próxima do que ele imaginava, mas ao mesmo tempo mais distante. Lucas começou a acreditar que a casa não apenas retinha a alma da jovem, mas também estava manipulando suas emoções. Com um novo senso de urgência, decidiu explorar os quartos da casa, na esperança de encontrar Ana. Em uma das salas, uma antiga tapeçaria pendurada na parede chamou sua atenção. O padrão parecia mudar sob a luz fraca, revelando uma imagem distorcida de vários rostos, todos parecendo implorar por ajuda. Lucas sentiu um frio na espinha ao perceber que um dos rostos era claramente o de Ana.
A tapeçaria pulsava levemente, como se estivesse viva, e uma sensação de claustrofobia o envolveu. O terror tomou conta de Lucas quando ele se lembrou da história dos adolescentes desaparecidos. Havia um padrão, e agora ele percebia que Ana poderia ser a próxima vítima. A cada segundo que passava, a pressão da casa aumentava, como se estivesse tentando forçá-lo a desistir e se render à sua influência. Desesperado, Lucas começou a folhear o diário novamente à procura de respostas. Foi então que uma passagem chamou sua atenção. A casa não esquece, ela se alimenta dos medos e das esperanças, transformando-os em sombras que se arrastam por seus corredores. Lucas sentiu uma onda de pânico. Ele não estava apenas lutando por Ana, ele estava lutando contra algo muito maior e mais maligno do que poderia imaginar. O que Lucas não sabia era que, ao tentar resgatar Ana, ele havia ativado uma força sombria que agora o via como um alvo. Ele precisava agir rapidamente, mas a dúvida e o medo começaram a corroer suas certezas. A linha entre a realidade e a ilusão se desvanecia, e ele se viu em um labirinto de horrores, confrontando a verdadeira intenção da jovem e a natureza da própria casa. Não havia mais como voltar atrás. A escolha que ele faria a seguir poderia selar o destino de todos. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto atravessava o corredor escuro. A sensação de que a casa estava viva e observando-o se intensificava a cada passo. O sussurro de Ana ecoava em sua mente, entrelaçado com a urgência de sua busca. Ele parou em frente a uma porta que nunca havia notado antes. Uma porta envelhecida e manchada, que parecia pulsar com uma energia estranha. A intuição o levou a abri-la. Dentro, uma sala circular se revelava, iluminada por uma luz espectral que emanava de um altar no centro, coberto por velas derretidas e símbolos antigos. Lucas reconheceu os mesmos padrões da tapeçaria, agora se manifestando em formas tridimensionais, como se a própria essência da casa quisesse se revelar. E ali, em meio às sombras dançantes, estava Ana, mas não a Ana que ele conhecia. Havia algo de sombrio em seus olhos, como se uma parte dela estivesse perdida para sempre. Lucas, a voz dela soou como um eco distante. "Você veio me salvar?" Ele hesitou, a dúvida corroendo sua determinação. "Ana, o que está acontecendo? A casa, ela quer algo de mim, não quer?" Ela sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era um sorriso que sugeria segredos profundos. "A casa se alimenta de suas emoções. Para me libertar, você deve fazer um sacrifício." O que ela estava pedindo ressoava em sua mente como um sino de alarme. Um sacrifício? Aquela era a chave para a verdade, mas a verdade era uma faca de 2 gumes. Lucas olhou em volta e viu as sombras se aglomerando, como se a casa estivesse se preparando para consumir tudo ao seu redor. "Não, eu não posso!" Ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes enquanto o desespero o envolvia. "Eu não posso perder você, mas também não posso me perder no processo." As velas começaram a piscar e a temperatura na sala caiu abruptamente. Lucas percebeu que a escolha não era apenas sobre sacrifício, era sobre a luta contra a manipulação da casa, um embate entre a esperança de salvar Ana e o medo de se tornar uma vítima. Ele precisava confrontar o espírito dela, não como um salvador, mas como um igual. "Se você realmente deseja ser livre, então lute por isso", Lucas exclamou, sua voz agora firme. "Não deixe que a casa decida seu destino." Ana olhou para ele e por um instante, a escuridão em seus olhos se dissipou. Ela parecia mais próxima dele, como se a luz de sua verdade estivesse começando a brilhar. As sombras hesitaram e Lucas sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se suas próprias emoções pudessem alterar a realidade ao seu redor. "Juntos podemos acabar com isso", ele gritou, estendendo a mão para ela. Os rostos na tapeçaria começaram a se contorcer, e Lucas percebeu que o verdadeiro sacrifício não era a sua vida, mas a entrega ao amor e à coragem. Num instante de clareza, ele soube que a escolha de lutar era o verdadeiro poder. Com um último suspiro, ele avançou, unindo-se a Ana na batalha contra as sombras que ameaçavam consumi-los. E ao fazer isso, a casa começou a tremer, as paredes a se desfazerem em fragmentos de luz. Era um confronto final, onde a verdade se revelava não apenas nas palavras, mas na força de um amor que desafiava a escuridão.
Lucas e Ana uniram suas forças, cada um enfrentando suas próprias sombras, enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre luz e escuridão. A energia pulsante da casa parecia se intensificar, como se estivesse reagindo à determinação deles. À medida que lutavam contra as forças malignas que ameaçavam consumi-los, os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores, retumbando nas paredes com uma intensidade aterradora. Quando a luz finalmente irrompeu, a casa começou a desmoronar ao redor deles. As sombras, antes tão opressivas, começaram a se dissipar como fumaça ao vento. Lucas sentiu um forte puxão e a última imagem que viu foi a de Ana, seu sorriso agora radiante antes de serem engolidos pela luz. Quando a claridade se dissipou, Lucas se viu de volta no corredor escuro, mas agora estava sozinho. A casa não era mais a mesma. As paredes não sussurravam mais e a pressão que o oprimia havia desaparecido. Contudo, ele caiu de joelhos, sentindo uma dor aguda em seu peito, uma cicatriz física que ia além do corpo. A batalha havia deixado marcas profundas em sua alma. Ana havia sido libertada, mas a um custo elevado. Lucas sabia que nunca mais seria o mesmo. O eco das vozes que uma vez o assombraram ainda reverberava em sua mente. O mistério da casa estava de certa forma resolvido, mas a sombra da dúvida persistia. Ele se questionava se realmente tinha libertado Ana ou se a casa, em sua essência, a havia trocado por algo mais profundo, algo que ele não conseguiria entender. Os dias seguintes foram um tormento. Lucas vagava pelos corredores da casa, agora quase vazios, mas a sensação de que estava sendo observado nunca o abandonou. Ele se lembrava dos rostos na tapeçaria, das vozes que sussurravam segredos e das promessas de uma realidade inexplorada. Havia um novo entendimento dentro dele sobre os limites do amor e do sacrifício, mas essa sabedoria vinha com o peso das cicatrizes emocionais que o acompanhariam para sempre. Certa noite, enquanto olhava pela janela, uma brisa fria soprou, trazendo a sensação de que algo ainda estava à espreita. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se a casa ainda estivesse viva, aguardando o momento certo para reivindicar o que lhe pertencia. As sombras podem ter sido dispersas, mas a memória do que havia acontecido permanecia, uma lembrança constante de que a escuridão nunca está realmente longe. Lucas percebeu que havia escapado das garras da casa, mas a luta interna continuava. Ele não sabia se a paz era um estado alcançado ou apenas uma ilusão passageira. E enquanto a vida seguia, ele carregava consigo o peso do que havia perdido e a certeza de que, em algum lugar, a escuridão ainda aguardava, disfarçada sob a luz do que parecia ser um novo amanhecer. Lucas permanecia ali, imerso em seus pensamentos, quando um sussurro familiar cortou o silêncio, como se a casa estivesse chamando seu nome. Embora as sombras tivessem se dissipado, ele sentia a presença de algo mais profundo, uma força que o observava. Ele se levantou, a dor no peito pulsando com intensidade, e começou a explorar os cantos esquecidos da casa, como se estivesse buscando por Ana, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a casa com um brilho etéreo, Lucas encontrou um antigo espelho empoeirado. Ao se aproximar, uma visão o atingiu. Ana, sorrindo, mas havia algo de diferente em seu olhar. Era como se ela estivesse presa entre dois mundos, um apelo silencioso que fazia seu coração disparar. Ele se lembrou das promessas que haviam feito e do sacrifício que haviam enfrentado juntos. A casa, agora repleta de uma nova energia, parecia querer que ele tomasse uma decisão. Lucas percebeu que para salvar Ana de sua prisão eterna, ele teria que confrontar a escuridão que ainda o assombrava. Com um grito de determinação, ele tocou o espelho. O vidro se fragmentou em 1000 pedaços, liberando uma onda de luz que iluminou cada canto da casa. As vozes, agora em harmonia, ecoaram em seu coração. Ele havia escolhido enfrentar seu próprio medo, e isso ressoou como uma justiça sobrenatural.
A luz envolveu Lucas e ele sentiu a presença de Ana ao seu lado, não mais perdida, mas como uma parte dele. Juntos, eles se tornaram uma força que transcendia a escuridão. A casa, por fim, se acalmou e as sombras que antes a habitavam foram banidas para sempre. Enquanto a luz se dissipava, Lucas olhou ao redor e sentiu que, embora ferido, ele havia encontrado a paz que tanto buscava. A casa agora era um lar de lembranças, não de tormento, mas ele sabia que outras almas ainda poderiam estar perdidas e a luta contra a escuridão nunca cessaria. Se você já enfrentou suas próprias sombras, compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos explorar as profundezas do desconhecido e entender que mesmo na escuridão, a luz sempre encontrará um caminho. Curta e inscreva-se para mais histórias que desafiam a lógica e a realidade.